E aí, tudo bom? Então, a gente vai terminar de falar sobre a ejaculação precoce. Agora falar um pouquinho do tratamento, né, de uma forma específica dentro da urologia. Quando o tratamento é feito pelo urologista, então nós tratamos o paciente pensando em, claro, prolongar o tempo até a ejaculação, né? Esse é o intuito do tratamento, né? Fazer com que ele tenha mais tempo de relação sexual e ele venha ejacular com uma demora um pouco maior, para que possa satisfazer a parceira e também satisfazer a relação como um todo, né? Interessante que às vezes nós encontramos no consultório muitos pacientes que vêm nos procurar, mas já passaram por vários outros médicos, inclusive urologistas, fazendo às vezes o tratamento ideal mesmo, o tratamento inicial dentro do que é preconizado na urologia hoje. Interessante que eles fazem inicialmente o tratamento e às vezes não dá certo logo de início a dose inicial, então tem uns efeitos colaterais muito grandes, e aí eles procuram outro médico. Não, vou procurar outro urologista, porque, pelo amor de Deus, esse urologista que passou esse remédio não está funcionando. Então esse urologista que passou esse remédio, rapaz, está me dando um monte de efeito colateral, eu vou procurar outra opinião. Aí quando encontra outro médico, outro urologista, e aí o urologista orienta da mesma maneira, e fala, não, mas eu já tomei esse remédio, não deu certo. Mas a verdade é que a medicação específica para isso, aqui no Brasil ainda não tem liberação da ANS para ser comercializada, uma medicação que tem esse princípio ativo específico, né, que quer prolongar o tempo de ejaculação. Então, o efeito da medicação é esse. Então, a gente não usa essa medicação porque não é liberada ainda para utilização, né, para comercialização no Brasil. Mas a gente usa algumas medicações em que o efeito colateral dela prolonga o tempo de ejaculação, até a ejaculação. Só que, às vezes, alguns pacientes tomam a primeira medicação que nós indicamos com uma dose específica e funciona com uma beleza. O doutor foi ótimo. Mantém essa medicação, com o tempo a gente vai reduzindo a dose até que haja aquele equilíbrio, aquela coisa toda. Mas às vezes toma a primeira medicação, né, a tentativa inicial com a dose inicial e não dá certo, ele tem que voltar ao urologista dele, né, que prescreveu a medicação e relatar isso. Olha, eu tomei a medicação, mas não senti diferença nenhuma. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a dose da mesma medicação. Ou então, não, vamos então, tomou a medicação, doutor, e me deu muito efeito colateral, foi bom, segurou bastante, inclusive até demorou demais. Opa, então peraí, vamos reduzir a dose. Então a gente faz um tratamento que é baseado na tentativa e erro, né? Claro que dentro de uma tentativa e erro programada, né? De uma avaliação programada, não é uma coisa aleatória. Medicamentos que são específicos para essa tentativa, doses dentro de um padrão habitual para cada paciente, para cada situação, associações às vezes que são necessárias. Não, sozinho eu tomei, foi bom, mas se eu aumentar a dose eu estou passando mal, se eu diminuir a dose é bom, mas não dá um efeito que eu espero, aí a gente vai associar uma outra medicação. Agora ficou ótimo. Então, na verdade, o tratamento da ejaculação precoce é um tratamento que é um pouquinho mais difícil de fazer do que o paciente acha que seria fácil, né? Ele acha que é fácil. Não, chega lá, o doutor vai me passar um remédio, vai ser o meu amigo tomou um, funcionou, comigo vai funcionar, e não é assim. Às vezes cada um tem um efeito, tem uma resposta diferente aos efeitos da medicação e às doses. E às vezes até do tipo da medicação utilizada. A gente às vezes troca até o tipo da medicação. Então, o ideal é que seja feito esse acompanhamento, mas tem como fazer de todas as maneiras. Medicação oral, tem como usar até um anestésico local. Você usa um anestésico local na glande, tira o efeito da sensibilidade, uns 15 a 20 minutos antes da relação, e depois você vai ter uma relação, você vai estar com menos sensibilidade, vai demorar mais tempo para chegar ao orgasmo. Tem todas as possibilidades de você ter uma relação satisfatória. É claro que em casos, na medicina, nunca é 100%, nunca, como diz, né, a máxima diz, é igual ao amor, nem sempre nem nunca. Na medicina não tem sempre vai dar certo ou nunca vai dar certo. Isso quer dizer,
que mesmo você tentando todas as opções existentes, sempre tem aqueles pacientes que estão fora do desvio padrão, né? São fora da curva padrão. São aqueles que não vão resolver, não vão ter um benefício com a droga mais utilizada. E aí você faz um tratamento com uma droga, uma medicação, uma droga, medicamento, né? Que nunca foi utilizado por ele, nem você pensou em... Aí nele deu certo. Às vezes precisa fazer com uma droga, um medicamento um pouco mais forte, então tem todo um processo de análise de cada paciente. Então o urologista, ele tem isso em mente quando começa o tratamento. Mas às vezes o paciente não volta, e aí a gente fica sem conseguir dar continuidade, e o paciente acha que tomou a medicação errada. Às vezes não é a medicação errada, é um teste. Mas a verdade é que se o urologista orienta o paciente antes de começar o tratamento, ele vai saber. E ele vai voltar para poder relatar o que está acontecendo. Então, vai a dica, não fica preocupado, vai tentar e vai chegar um momento que vai conseguir a droga certa com a dose ideal para você. Mas peça a explicação, a orientação do seu urologista, porque às vezes não só o medicamento, assim, também às vezes um acompanhamento psicológico. Precisa, é necessário para que haja em multidisciplinar, né, um resultado melhor do que um resultado às vezes só com medicamento, tá bom? Então um grande abraço, fica aí a dica do tratamento de ejaculação precoce.